do meu lado torcedor, nesse dia especificamente foi um dia que eu falei assim, cara, é o fundo do poço, irmão. Porque você tomou de 6, eu não sei como é que os caras... E a grande rivalidade até hoje do Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo. O Fla-Flu vem depois. E a aí... altura de rivalidade, como a gente rivaliza com o Flamengo, quando começar a ganhar títulos, eu acho que vai acontecer em breve, de tipo, se reorganizar. Se for levar pra esse teu lado... Atual. Não, mas se for levar pra esse teu próprio lado, eu acho que vocês nem rivalizam com o Flamengo. Porque... Não, atual rivaliza. O Flamengo hoje rivaliza com o Palmeiras. Então... É um mito. É um mito! Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini. Hoje, nação, os rivais do Rio discutiram feio para saber quem que é o maior rival do Flamengo no Rio de Janeiro. A discussão foi lá, o debate foi bem quente. Tem também vascaíno desabafando sobre o Flamengo. Enfim, tem muita coisa interessante. Fica comigo aí até o final, ok? Antes disso, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento lá da Mais Ágil, nação. Tinha gente pedindo ontem, hein? Um abraço pro nosso querido Leandro aí, perguntando a Mais Ágil. Pois bem, a Mais Ágil está aqui, nação. Você que tá precisando antecipar o seu FGTS, conte com a galera da Mais Ágil. Aqui, ó, no link do primeiro comentário fixado ou na própria descrição do vídeo lá, que vocês vão cair lá no WhatsApp da Mais Ágil. Claro, vai ter uma equipe especializada para lhe atender, nação. Em alguns casos, eles conseguem antecipar o seu FGTS em até 10 anos. Tá esperando o quê? Por isso que é importante vocês conversarem com eles e, claro, entenderem melhor a sua situação. Lembrando que o dinheiro cai em menos de 24 horas na tua conta. Vem comigo, tá bom, nação? Vem comigo com a Mais Ágil, ok? Os créditos para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar no início característica cada vídeo. Vamos lá conferir os canais que estão na própria descrição. O jornalista. Vou te falar, Dieguinho, eu sou um cara mais frio nesse sentido, mas eu vou te dizer que a goleada contra o Flamengo foi um momento que aquilo ali mexeu comigo. Primeiro que nunca tinha acontecido algo daquele tipo e a indignação mesmo, de você olhar pro campo e você falar assim, cara, não é possível que isso esteja acontecendo, assim. Os caras provavelmente eram o elenco com o maior investimento do século do Vasco da Gama, tirando o time lá recheado. No momento que os caras estão ganhando muito bem, a gente tá falando aqui no off, uma folha salarial de cerca de 15 milhões de reais com um grande... E os caras conseguiram tomar de 6. Então, por mais que eu tente separar o meu lado profissional do meu lado torcedor, nesse dia especificamente foi um dia que eu falei assim, cara, é o fundo do poço, irmão. Porque você tomou de 6. Eu não sei como é que os caras conseguiram chegar em casa e olhar pra família deles, pra filha, pro filho, pra esposa e achar que aquilo era normal. O que irrita muito é a sensação que a torcida do Vasco tem de que o Fluminense esqueceu o Vasco. Eu vejo muito que, assim, a gente for analisar a história do futebol carioca, você vê que tem um momento onde o principal clássico era o Fla-Flu, aí o Eurico Miranda lá atrás, ele força uma rivalidade com o Flamengo o tempo inteiro, o Vasco começa a montar grandes times, ganha título pra cacete, Flamengo e Vasco ficam muito equiparados em termos de conquista ali em 2000. O Fluminense vem num momento desgraçado de terceira divisão, os títulos vão minguando. E a grande rivalidade até hoje do Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo. O Fla-Flu vem depois. E aí, a gente tem um representante da torcida Fluminense aqui na mesa, né? Tem? Eu queria ter uma réplica. Não, por mim seguiria podcast, assim. Que a réplica, que eu falo esse réplica? Eu quero falar sobre isso. Eu tricolor, claro. É bom. Isso, você quer entrar no Instagram, pode ver tranquilamente. Isso não tem problema nenhum falar. Assim, Lucas, eu não enxergo muito a rivalidade com o Vasco. Eu tenho uma parada mais familiar com o Vasco, por conta de questões familiares mesmo, de primos meus que zoavam. Eu sempre tive uma rivalidade muito grande com o Flamengo, de, tipo, rivalizar e zoeira, realmente a fundação do Flamengo, vou te fazer um contraponto. pai do Flamengo, não é? Vou te fazer um contraponto. Qual foi o time na tua geração que mais te fez sofrer do Rio? O time que mais me fez sofrer de rival? Do Rio de Janeiro. Flamengo. Aonde? O que o Flamengo te Não, fez sofrer? que eu vi. Eu, Lucas, vi. 2 cariocas seguidos. Pergunta pra mim agora. Que eu me lembro. Assim, quais confrontos diretos? Tipo, Isso, só o brasileiro de 2011. Que a gente foi terceiro. Não é só final. Tá, da nossa geração, o Fluminense cansa de ficar 3, 4 anos sem ganhar um jogo do Vasco. Assim, isso, disparada. Tô contigo. Isso de jogo direto. Tô contigo. E isso eu falo de tricolor de 40, 30 e poucos. Os caras falam, meu irmão, porque com o Flamengo tem final... Aí eu ganho, eu perco. O Fluminense até tem ganho mais do que perdido. Recente, antigamente tava. De 2019 pra frente ficou difícil pra cacete. Os caras ganharam 2 cariocas em cima da gente. Não, mas aí tu tá falando do contexto do que o Flamengo tem ganho nos últimos anos. Eu tô falando do confronto direto.
O Fluminense Lucas- apanha muito mais do Vasco do que do Tô Flamengo. contigo. Eu, Lucas, como torcedor do Não, é uma Fluminense, opinião eu não sua. consigo enxergar a rivalidade do Vasco diretamente em confronto direto. Mas assim, minha opinião, eu não. É porque não tem eu não mesmo. fico chateado em clássico se perde pro Vasco. Porque, de verdade. É porque tu tá, talvez, com a tua visão embaçada de 2019 pra cá, que quando isso deu uma É momentâneo, melhorada. momentâneo. Se eu te faço essa pergunta em 2018, tu ia estar, porra, eu odeio o Vasco, não consigo ganhar um Posso jogo te dos ser caras. sincero, eu acho que assim, desde os rebaixamentos do Vasco, e talvez 19 pra cá foi onde ficou na segunda divisão também. Isso fez com que eu enxergasse o Vasco como um clube gigantesco que tava adormecido, mano. E que ainda tá Não, adormecido. mas isso é um fato. E aí eu não consigo ver a rivalidade com um clube que tá adormecido. Assim como o Botafogo. Que soneca, hein? Porra. Tem um tempinho de soneca. E aí, igual com o Botafogo, eu não consigo ver rivalidade com o Botafogo. Não é rivalidade, é um rival, é chato, quero ganhar. Não tô falando assim, não, perco pro Vasco feliz. Não, mas eu não consigo comparar a rivalidade com um clube que tá adormecido, que tava na segunda divisão, 5 vezes, 6 vezes recentemente. a questão O é- último título de expressão foi 2011. E aí, quando tu compara com o confronto direto, qual foi o último jogo que a gente teve do Fluminense e Vasco, sem ser ano passado, que o Vasco tava na primeira divisão? Tipo, só no Carioca que a gente se enfrentava, em anos. Mas tu tá num recorte muito pequeno. Tô Eu contigo. tô pegando a tua vida inteira como torcedor. De 2000 que eu consigo lembrar bem, 7, 8 pra frente. O que eu lembro é um título de Copa do Brasil, 2 vices Então, de... mas aí tu tá falando do histórico nacional do clube. É um tô falando contra o da outro. rivalidade de um contra o outro. Eu, O Lucas, River- como torcedor, você- eu não consigo depois- olhar assim. você- Tô contigo. Você mesmo, depois sozinho, senta e fala assim, 2008 pra cá. Começa a pegar o retrospecto, Tô tu vai ver contigo. que o Vasco foi o clube que mais... Não pega, não. Pra você não, vai ficar não pega, triste. pro Lucas não pega, mas pra Pro maioria torcedor pega. deve pegar. Pra muita gente Do pega. meu pai, o que eu ouço é a questão do El Destino, da década de 80, 70, que a O torcida meu do pai Fluminense- já é de outra geração. É, o meu pai conta isso. o meu pai fala que o rival que mais incomodava o Vasco não era o Flamengo, era o Fluminense. O Vasco perdia pro Fluminense adoidado, irmão. Então, é isso. Que meu pai Adoidado, fala na isso. década de 80. Que o maior rival era o Flamengo, porque do Vasco a gente ganhava sempre. Exato. Meu pai fala isso. Isso vira na minha geração. O Vasco passa ganhando. O Fluminense com o super time da Unimed perdia pro Vasco toda Assim, hora. eu acho que eu vou olhar pro Vasco como um rival atualmente, em elenco, em título atual, a altura de rivalidade como a gente rivaliza com o Flamengo, quando começar a ganhar títulos, eu acho que vai acontecer em breve, de tipo, se reorganizar. Se for levar pra esse teu Atual, lado... atual. Não, mas se for levar pra esse teu próprio lado, eu acho que vocês nem rivalizam com o Flamengo. Porque... Não, a atual rivaliza. A atual. 2023. Você pode pegar é. um ano e usar como todo. Não, mas aí tu pega só 2019 como um todo. Sabe qual é a questão? Porque ganhou só uma Libertadores Eu e acho- uma Copa do Brasil brasileiro. eu acho que a grande Eu vi questão- duas brasileiras, uma Copa do Brasil, uma Pô, Recopa mas aí Libertadores. tu tá restringindo pra 10... eu vi. Não, mas 15 aí... anos. Não, mas vamos lá. Ainda assim, se tu comparar o que o Flamengo ganhou de 2012 pra cá com o Fluminense, o Flamengo hoje rivaliza com o Palmeiras. Então, mas eu tô falando assim, o meu lado de rivalizar. Ou eu rivalizo, Carioca, ou eu rivalizo eu com o Vasco, entendi. que tá adormecido na Série B, ou eu rivalizo com o Botafogo, que não ganha nada desde 95, ou eu rivalizo com o time que tá ganhando tudo. Nação, e agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí, quem é o maior rival do Flamengo hoje, hein? É Vasco, Fluminense ou Palmeiras? Na minha opinião, é o Palmeiras, tá bom? Deixa aí nos comentários. Eu nem falei muito nesse vídeo aqui porque os cortes são um pouco maiores. Fiz aí a publicidade, enfim. Mas a gente tá conversando durante a semana, tá bom, nação? Tamo junto e é nóis.